Ei, som, testando o som. Boa noite, amigos. Boa noite. Vamos colocar de pé. Diga para o seu irmão, você está feliz? Se você não estiver, eu vou te deixar feliz agora. Pronto. Faz cosquinha nessa pessoa aí, vê onde que ela sente, se é debaixo do braço. Te deixar feliz agora. Tem uma palavra em Provérbios, querida, que vai dizer assim para mim e para você: a boa fama é melhor do que um bom perfume. Diga para o seu irmão, a boa fama é melhor do que um bom perfume. Qual o melhor perfume hoje? Hein? Oi? O Amília? O Antiu? Ih, não sei falar inglês assim não, não dá nada. 212. Então a boa fama é melhor do que um bom perfume. Amém? Quem tem boa fama aí, levante a mão. Diga assim, aonde você está mentindo? Pergunta para essa pessoa aí. Fala para o seu irmão, é só brincadeira, tá? Mas eu profetizo que nós tenhamos boa fama, amém, amados? Que as pessoas possam olhar para a gente e ver que nós somos de boa fama. O Senhor está aqui. O nosso Deus é de boa fama. Amém, amados? Você pode dizer para o seu irmão, nosso Deus é de boa fama. E vai dizer mais que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Rapaz, Provérbios arrebenta a boca do balão. Diz que a fama é melhor do que o bom perfume. Ainda diz mais que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. E aí? O que você acha? Né? Bate um papo com seu irmão e diz assim, o que você acha? O dia da morte é melhor do que o do nascimento. Escuta essa, queridos. Melhor é ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete. Aí ferrou, né? Aí deu ruim, né? Todo mundo gosta de um churrasco. Gosta ou não gosta? E ano que vem todo mundo vai ter churrasco em cima da laje? Com picanha ainda? Vai ser melhor ainda, né? O crente é sem cerveja, né? É com Guaraná, não é isso? Tem gente que está dizendo assim, pastor, se você quer brincar, brincar direito, senão guarda os brinquedos, né? Não dá, né? Só para descontrair os irmãos, né? A gente vem tão carregado de casa, né? A gente passa no trânsito, o pessoal nos xinga. Hoje minha esposa arrumada, vem cá, Márcia, sei lá. Chega aqui mais à frente. Aplaudir. Mais forte, rapaz. Mesmo que você não goste, aplaude. Já ficou vermelho igual o vestido. Hoje ela entrou no carro brigando comigo. Quando chegou lá embaixo, ela teve que abrir a barricada. Eu falei, então tá perdoado. Perdoado, né? Hein? Pensou ela toda de vermelho, abrindo a barricada? Que legal, né? Pensou se fosse de madrugada, toda de vermelho, jogando sangue tirando a barricada? Acho que ele saiu voado, não saía? É verdade. Amém, amados? Então é melhor ir à casa onde há luto ou do que a casa onde há banquete.
pois naquele se vê o fim de todas as pessoas. O que os vivos o tomem em consideração, tomem em consideração, isso mesmo. Melhor é a mágoa do que o riso. E aí, o que você acha? Melhor a mágoa do que o sorriso? Fica difícil pra gente? Hein? Hein, gente? Melhor a mágoa do que o sorriso. Coisa linda demais, né? Mas é Provérbios que diz isso, não é isso? Mas vamos sorrir hoje à noite? Hein? Vamos sorrir? Dê um sorriso pro seu irmão que está ao seu lado. Não é sorriso legal, gente. Sorriso legal, né? O galo Jacó chegou aqui. Te entreguei, né? Mas não tem criança hoje aqui não, ainda. O pessoal já sabe, né? Amém, amados? Faça assim com as suas mãos, assim, bem forte, bem alto. Faça com as duas agora, que eu não posso fazer com as duas. Diga para o seu irmão que está ao seu lado assim: o vitorioso vive em mim. Não, tá fraco. Você pode pegar ele no colo? Você consegue? Consegue? Não, o Laio não. Não, o Jefferson pegar o Laio no colo. O vitorioso vive em mim. Canta bem forte. O vitorioso vive em mim. Levante suas mãos aos céus. Pai, obrigado por esta noite, que Tu és rico em misericórdia. Te adoramos e Te bendizemos em nome de Jesus. E todos digam amém. Você pode aplaudir Jesus? A glória é dele, a honra é dele. O melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Diga aleluia! Cante comigo. O vitorioso vive em mim. O vitorioso vive em mim. As circunstâncias não abalarão a ti. O vitorioso vive em mim. Mais forte, vai! O vitorioso vive em mim. O vitorioso vive em mim. As circunstâncias não abalarão a mim. O vitorioso vive em mim. Só instrumento, só as palmas comigo. Quando eu estava lá na Argentina, na época que a Argentina estava boa, eu aprendi lá com vários argentinos a cantar O Vitorioso Vive em Mim. Mas eles cantavam diferente, sabe? Eles tinham uma expressão muito forte, que ele olhava para as pessoas que estavam ao lado, um para o outro, e dizia assim: o vitorioso vive em mim. Aí o outro virava para o outro lado: não, o vitorioso vive em mim. Aí o outro virava para os que estavam atrás e dizia: não, vive em mim o vitorioso, vive em mim o vitorioso. Aí eles davam a mão, 3, 4, e começavam a rodar: o vitorioso vive em mim. Parece que a gente está acostumado com essas coisas, não, né? Nem as palmas a gente bate direito, né? Não sei porquê. Se você veio cansado, o cansaço já caiu por terra em nome de Jesus. Amém, amados? Cante bem forte. O vitorioso vive em mim. O vitorioso vive em mim. Diga para essa pessoa: as circunstâncias não abalarão a mim. O vitorioso vive em mim. De novo. O vitorioso vive em mim. O vitorioso vive em mim. As circunstâncias não abalarão a mim. O vitorioso vive em mim. Assim, ó, eu cantarei e dançarei, celebrarei a vitória do Senhor. Não temerei ao celebrar, pois a vitória é do Senhor. Eu cantarei e dançarei, celebrarei a vitória do Senhor. Não temerei ao pelejar, porque a vitória é do Senhor. Suas palmas. Eu acho que isso pega. Amém, amados? Você vai fazer assim, ó: passo pra lá e passo pra cá. Vamos lá, junto comigo. Atrapalha essa pessoa aí, não vai dar um passo mesmo. Pra cá e pra lá, vai. Pra cá e pra lá, vai. Comigo. Vamos lá, gente. Mas batendo as palmas. Isso pega. Olha, eu vou dizer pra você que isso pega. Amém? Vamos apertar agora, vai. Vamos lá.
Mas tem que apertar mesmo, vai. Tô vendo que não está apertando, hein? De novo, vai. É isso aí, vai. A honra é dele, a glória é dele. Você vai cantar fazendo isso aí, vamos lá. O vitorioso vive em mim. Vamos lá, ó. O vitorioso vive em mim. As circunstâncias não abalarão a mim. O vitorioso vive em mim. O vitorioso vive em mim. Ele vive. O vitorioso vive em mim. As circunstâncias não abalarão a mim. O vitorioso vive em mim. Com as duas mãos eu cantarei e dançarei, celebrarei a vitória do Senhor. Não temerei ao pelejar, pois a vitória é do Senhor. Comigo eu cantarei e dançarei, celebrarei a vitória do Senhor. Não temerei ao pelejar, pois a vitória é do Senhor. 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 Aleluia. 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 Bata na mão do seu irmão e diga assim: a vitória é sua em nome de Jesus. Não, tá fraco. Lá do outro lado, atrás de você, a vitória é sua em nome de Jesus. Amém, amados? Cadê aquelas palmas bonitas para Jesus? Mais forte essas palmas. Vamos lá, Vila Rosali. Adore ao Senhor. Vamos lá, igreja de Vila Rosali. Vamos adorar. Mais palmas para Jesus. Cante comigo. Onde era a tristeza se verá, a dupla honra se ornar, com boas novas proclamar, uma nova história celebrar, para a nova vida. É chegado a minha hora, vai. O silêncio já acabou, ouço o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Mais forte essas palmas para Jesus. Mais forte. No início, onde era a tristeza, onde era a tristeza se verá. Diga bem alto, vai. A dupla honra se ornar, com boas novas proclamar, uma nova história celebrar. Vamos lá, nova vida, vai, ó. É chegado a minha hora, o silêncio já acabou, ouço o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. O que eu achava estar perdido, Tinha desistido. tinha desistido de sonhar. Quero ouvir você bem forte, hein? Meu Deus já decretou, esse é o meu dia. Minha virada festejar.
Aleluia. Você vive ou não vive uma virada hoje? Vamos lá, povo de Deus! Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de águas vivas, bem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois me encontrei no seu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Vamos lá, povo de Deus! Vamos lá! Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de águas vivas, bem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois me encontrei no seu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Amigo, vai! Oh, tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de águas vivas, bem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei no seu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Oh! Está aqui nesse lugar. Está aqui nesse lugar. Não toque no seu irmão e diga: ele está aqui nesse lugar. Pessoa que está atrás, diga: ele está aqui nesse lugar.
Outra pessoa diga, Ele está aqui nesse lugar. O teu amor é como chama violenta. O teu amor é como chama violenta. Eu quero queimar. Faça assim com as suas mãos. Eu quero queimar. O teu amor, o teu amor. O teu amor é como chama violenta. O teu amor é como chama violenta. Eu quero queimar. Eu quero queimar. O teu amor, o teu amor, o teu amor. Explode nova vida, diga isso, vai. O teu amor, o teu amor. O teu amor é como chama violenta. Oh, o teu amor é como chama violenta. Eu quero queimar. Eu quero, eu quero. Eu quero queimar. Eu quero voltar. Diga bem forte. Eu quero voltar. Vai, nova vida. Mais forte, vai, vai. Acende o fogo em mim. Oh, aleluia. E toca de novo. Eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar. Diga bem forte, vai, nova vida. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero queimar como da primeira vez. Acende o fogo em mim. Oh, e toca de novo. O teu amor, vai. O teu amor é como chama violenta. O teu amor é como chama violenta. Eu quero queimar. Mais forte, vai. Eu quero queimar. O teu amor é como chama violenta. Aleluia. O teu amor é como chama violenta. O teu amor é como chama violenta. Quero queimar. Quero queimar. Vai, bate bem forte, vai, bem forte, vai, bem forte. Você levante as suas mãos aos céus. Adore, adore. Porque você vai dizer que existe um trono daqui a pouco. E eu quero que essa igreja exploda em adoração. Todos nós vamos cantar, existe um trono. Existe um trono, existe um trono aqui. Todos nós. Existe um trono, diga. Existe um trono no meu coração. Existe um trono, diga, vai. Existe um trono no meu coração. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Existe um trono. Vai subindo, vai, 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 vai. Existe um trono no meu coração. Vai, contra baixo, bem forte, vai. Existe um trono no meu coração. Toma o seu lugar. Toma o teu lugar. Toma
queimar o teu amor, o teu amor, o teu amor, o teu amor. O teu amor é como chama violenta. O teu amor é como chama violenta. Eu quero queimar. Eu quero queimar. Está aqui neste lugar. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga
luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. 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 Esse é quem tu Aplauda Jesus! Glórias, glórias, glórias. Glórias, glórias, glórias a Deus. Glórias, 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 glórias. Você pode dar glória a Deus, igreja. Aproveite essa oportunidade. Aleluia. Cante de novo, coral. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. Quem precisa de um milagre hoje, levante as mãos, igual a mim. Luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Vamos lá, igreja, junto. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. 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 Nosso Deus, nós acreditamos que através dos louvores tu faz milagre. Não através dos homens que cantam, que pregam, mas é o teu Espírito que faz milagre. Este homem não veio aqui à frente à toa. Há um Espírito que o conduziu até este lugar.
Eu tenho certeza, Pai, que as músicas fizeram parte, mas o Teu Espírito presente aqui entrou no coração deste homem. Que a Tua presença esteja sobre ele. Ó Pai, eu levantar as mãos para Ti, ele está se rendendo a Ti, te pedindo que a Tua graça esteja sobre ele. Da mesma forma que ele veio aqui na frente, sem um apelo nenhum, eu acredito que não foi a voz do homem, mas foi a voz de Deus. Esse é quem Tu és, Jesus, esse é quem Tu és. Tu faz aquilo que o homem não pode fazer. Esse é quem Tu és. Toca na alma, no espírito deste homem. Tu és o caminho no deserto, Tu és a luz na escuridão, Tu és a luz dele. Os olhos dos Teus filhos foram abertos, Pai, em Te reconhecer como Jesus, em Te reconhecer como o único Salvador, em dizer aquilo que é nunca mais que essa luz se apague na vida dele. E hoje a Tua igreja profetiza sobre a vida dele. Eu não conheço, mas Tu conheces, Jesus. Cuida do coração dele, cuida da alma dele, cuida da alma dele, cuida da alma dele. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. meu Deus, Esse é quem Tu és. meu Deus, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. 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 Vamos aplaudir mais uma vez. Aleluia. Deus abençoe, meu irmão. Aleluia. Faça assim com o seu irmão que está ao seu lado, ó. Vai comigo, ó. Sente um pouco, dê um abraço, diga: Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Obrigado, tá, gente? Eu, quando dirijo louvor, dou muito trabalho para elas, né? Hein, gente? Eu, quando dirijo louvor, dou muito trabalho para eles. Que eu quebro todas as regras que você possa imaginar. Sou o maior quebrador de regras que você possa imaginar. Quem vai hoje trazer os anúncios? Vamos nós, é você? A paz do Senhor, família Nova Vida. Vamos. Amém. Estão bem animados, hein? Vamos aos anúncios. Dia 22/10 é o culto rosa. É o nosso culto feminino, tá? Não deixem de participar. Será às 15 horas. Traga uma prima, um parente, uma convidada. E vai ter também a cantina. No dia 28/10, temos o culto dos homens, que começa às 19 horas com o preletor Lion. Ah, não falaram que era você. Falaram que seria você, por isso que eu falei. Eita, no dia 29/10 é o culto infantil das crianças, que começará às 10 horas. Não deixe de trazer as crianças de vocês, participem, vai ser um dia muito especial para nossas crianças. Quem quiser colaborar, é só procurar a Janaína, tá? Ainda tem tempo para participar. Em novembro, é o encontro de casais, que será em Friburgo. Quem quiser participar, é só procurar o Reis. E agora temos a rifa do VCE. Vem como estais. A rifa é o valor de R$5. E tem como um prêmio uma cesta de doce e uma taça de banoffee. E o Rogério, ele vai explicar mais um pouquinho sobre esse projeto que ele está fazendo com a juventude. Amém, gente. Tudo bem com vocês? Amém. Depois de um louvor desse, né? Maravilhoso.
É rapidinho, eu cheguei no último domingo a explicar o projeto do VCE, que é Venha Como Estás. Nós estamos confeccionando os convites. Eu não sei se lembra que eu fiz uma pergunta se você conhecia alguém que você tinha vontade que estivesse no caminho de Jesus. Aí, muitas pessoas, 90% da igreja, levantou as mãos. Então, vocês que levantaram as mãos, eu vou estar entregando um convite para você convidar essa pessoa que você queria que você estivesse nos caminhos de Jesus, né? Ah, Rogério, eu tenho certeza que ele vai, depois do VCE, ele vai tomar esse caminho? Eu não posso garantir para você isso, né? Mas a gente vai fazer tudo aquilo que está no nosso alcance para acontecer. O resultado, ele sempre é de Deus. A gente não tem controle sobre o resultado, mas nós podemos fazer, né, a nossa parte, que é orar, jejuar, buscar essas pessoas. Então, nosso espaço vai estar reservado para esse trabalho. É um trabalho que vai ser feito pelos jovens, mas ele não é um trabalho só para jovens. Então, eu tenho lá, mas é um senhor, não importa, pode levar ele, que a gente vai ter uma equipe lá esperando por ele. Amém? E eu conto também com a oração de vocês, a oração da igreja, que é muito importante, né? Eu tenho falado muitas vezes que a nossa igreja é o maior parceiro que a gente tem nesses trabalhos, porque nós necessitamos de oração, que é a base de tudo, né? E que vocês também possam também me ajudar nesse encontro. Rogério, tem uma pessoa aqui, traz para mim, pode me perturbar, pode trazer para cá, não vai ter problema nenhum, vou anotar o nome, vou anotar o telefone, e a gente vai entrar em contato com essas pessoas. Queria só mais uma observação rapidinho. Nós também fizemos aqui uma EBD de integração. O que é o EBD de integração? Tinha uma faixa etária que não estava sendo coberta pela EBD, que entrega jovens para o TIM, para os adolescentes, que eles saem do Geração Vida e vão para o TIM. Essa área nossa estava encoberta, eu conversando com o pastor, a gente chegou nesse acordo, depois conversei com a diaconisa Kelly também, que pega, né, a área do Geração Vida. Então, a partir de domingo que vem, de manhã, nós teremos EBD para uma faixa etária de 7 a 11 anos. Então, se você tem um jovem aí, eu venho, mas ele não gosta muito de vir porque não tem nada. Já não tem mais esse problema, irmão. A gente vai ter lá pessoas preparadas com material para estar trabalhando o estudo bíblico para essa faixa etária, amém? E a gente vai criar aqui, aos pouquinhos, a gente vai criando essa cultura de estudar a palavra de Deus, e eu creio que nesse lugar é um celeiro de jovens pregadores, missionários, pessoas que vão fazer a diferença aqui na Baixada Fluminense. Então, é esse aviso. A partir do domingo que vem, você já pode trazer esses jovens, amém? Obrigado pela oportunidade. Dando continuidade aos anúncios, às nossas programações da nossa igreja. Então, vamos para o culto semanal. Terça-feira, culto da família, às 19h30. Quarta-feira, às 8 horas da manhã, Bom Dia Espírito Santo. Na quinta-feira, culto de oração, com a temporada Coisas da Vidas, que começa às 19h30. O nosso culto, no domingo, começa a partir de 7h30, com oração. Às 8h30, gente, está sendo uma benção a nossa escola bíblica dominical. Hoje nós finalizamos a nossa lição, que foi a lição 5, né, que foi a sutileza do materialismo e do ateísmo. Então, hoje foi o final dessa lição. No próximo domingo, a lição vai ser de número 6, que é a sutileza das ideologias contrárias da família. Vai ser uma benção, tem sido uma manhã de muito aprendizado e de conhecimento, tem sido aulas bem dinâmicas, didáticas, tem sido aulas assim onde o professor, ele não só fala, ele só fala, mas assim, ele ouve as nossas opiniões, então assim, a gente tem muita troca. Então não deixe de participar da nossa escola bíblica. E o nosso culto de louvor e adoração, que é esse culto, o qual nós estamos fazendo parte. Orem e participem de todas as programações da nossa igreja, que tenhamos um culto abençoado e na cantina, sopa de ervilha e pudim. Obrigada pela oportunidade. Amém. Graças a Deus. A esposa do diácono Rogério mandou me dizer que é 6 anos. Não é 7 não, tá, Rogério? Cadê o Rogério? É 6, tua esposa que mandou falar. Qualquer coisa você pega ela lá embaixo e tá bom, né? De beijos e abraços. Gostou? Se amarrou, né?
Bom demais. Eu gosto disso aqui, ó, orar por chave. Não sei de que é. Pode ser de uma casa própria, não é isso? Uma sala de negócios, né? Quando vem a chave de um carro, eu sei que é uma bênção que os irmãos estão recebendo. Diga amém aí, gente. Né? Um HB20, olha só, hein? Isso aqui está com cara de 2017, pela chave, né? Pela chave deve estar com cara assim, 18. Pela chave, né? Quem é chaveiro sabe, né? Pela chave a gente sabe. Vamos orar, gente. Pai, eu oro por essa chave desse veículo. Te peço que essa família, ó Pai, seja totalmente abençoada por Ti. Porque não é as minhas mãos que tocam nessa chave, mas as Tuas mãos. Cuida desta família. Que este carro possa trazer o conforto que esta família precisa. Em Ti, que essa família possa receber mais ainda da Tua parte, como tem recebido, Pai. Cada dia mais. Eu também peço por essa chave. Não sei se é de uma casa, se é de um apartamento, Senhor. Ou, Pai, se é de uma loja, eu quero entregar em Tuas mãos. Porque eu sei, ó Pai, que essa chave que vai abrir essas portas, vai abrir mais portas ainda para esta família, porque eu acredito que Teu Espírito tem feito isso por nós. Eu quero abençoar e declarar isso em nome de Jesus, as bênçãos do céu sobre a vida dessas duas pessoas. Amém? Que todos digam amém. Amém. Queridos, eu quero agradecer em primeiro lugar. Tem um diácono que pode pegar os envelopes lá em cima da campanha. Eu quero agradecer.
batizaram ontem estão aí? Hein? Vem aqui à frente os que se batizaram ontem. São 6 que se batizaram aqui da nossa igreja. E lá em São Mateus foram 7. Vem todos para cá, por favor, rapidamente. São Mateus é uma igreja que está crescendo, graças a Deus. Não é isso? Nós batizamos 7 pessoas de São Mateus. Maravilha de Deus. Quanto a isso que estão vindo, vamos passar o vídeo aí, os melhores momentos? Joga aí pra gente aí, coisa linda, né? Olha lá, ó. Tem som? Coisa linda aí, ó. Pode babar aí, ó. Quem não foi nesse passeio ontem perdeu, gente. Gente, o pessoal comeu muita carne, você nem imagina. Coisa linda lá. Olha o drone voando aí, ó. Coisa linda, gente, ó. Lá em cima o drone, olha lá. Olha quem tá chegando aí, o pessoal aí, ó. É 22, né? Ele fez assim 2 vezes. hoje batizar 14 pessoas, não é isso? 8 de São Mateus e 7 de Vila Rosalie. São Mateus está crescendo, a Igreja de Nova Vida. Para mim é um privilégio. Eu quero agradecer as famílias de Vila Rosalie, as famílias de São Mateus que estiveram aqui neste lugar lindo e maravilhoso para nos prestigiar os seus amigos, colegas, né? Nesse batismo maravilhoso aqui nesse sítio Mazaló. Deus abençoe a vida de vocês, que Deus possa continuar derramando uma graça e essa esperança do Espírito Santo na vida de todos nós e na vida da Igreja de Nova Vida também. Um beijo para todos vocês e muito obrigado por tudo. Eu também quero convidar todos vocês que ainda não se batizaram, que têm vontade de descer as águas, vai ser um prazer, não é isso? Batizar vocês aí. Eu nasci de novo. Maravilha, hein? Deus abençoe. Eu nasci de novo. Uhul. Amém. Amém.
Eu quero chamar a Neia aqui na frente, ela que foi professora desse povo todo. Eu tô louvando ao Senhor, estou passando tudo aquilo que eu faço, né? Agora batismo é com a Neia, EBD é com o diácono Giovanni. Gente, é só gente de valor que tem aparecido aqui na igreja. Incrível, né? Está a Neia aí, que deu aula para esse povo todo. Graças a Deus, eu queria que a Neia pegasse os diplomas e entregasse aos seus alunos, não é isso? Seus alunos, que a tia Neia agora é tia Neia. Tia Neia. Ela se aposentou, mas quando eu... nasceu o Instituto de Ensino Nova Vida, ela vai voltar a trabalhar de novo, não tem jeito não. Né? Vai voltar a trabalhar de novo, né? Felipe. Ela disse que dar aula para eles foi uma experiência muito grande, boa demais, né? Eu fico feliz, né, de ver o crescimento, o desenvolvimento de algumas pessoas aqui na igreja. Que felicidade que eu tenho. Ali. Isso. Agora é você. Graças a Deus. Agora todos mostrando diploma para a igreja. Vamos lá. Neia vai ficar lá no meio de todos. Isso, bate uma foto. Amém? Tá bom, Didi? Agora eu vou aí, hein? Continua aí, né? Fica na ponta de lá. Isso, vamos fechar esse grupo aí, aperta um pouco mais. Vai. Queria que a Alcineia desse uma palavra concernente a batismo, a candidatos. Te peguei, né? Mas você é boa demais, né? E sobre a experiência que você teve de estar junto com os irmãos. Então, foi muito gratificante trabalhar. O pastor me pegou de surpresa, né? Quando ele falou lá, estava o diácono Rogério, tinha mais alguém, o Léo. Alcineia, você que vai dar aula. Eu estou com medo de não me sentir bem e passar mal e não poder vir. Falei, Jesus de misericórdia, e agora? Só que eu já tinha acompanhado, acho que umas três batismos e tinha aprendido muita coisa. Falei, Deus está no controle. E fomos, né? Eu acho que eu consegui passar, né? Então, mas assim, foi uma experiência muito grande, por quê? Eu contei até para o pastor. Nós tivemos 3 aulas de batismo. Na primeira aula, foi num domingo de manhã, veio um pastor pregar à noite e ele pregou tudo que eu tinha falado para eles. Aí, na quinta-feira de manhã, não, à noite, eu dei a segunda aula. No domingo, o outro pastor veio e pregou também tudo que eu tinha falado para eles. A Chayene comentou comigo. Alcineia, você viu isso? Eu falei, pois é. E aí, a última aula foi domingo passado. E quando o Rogério subiu para pregar, ele falou a mesma coisa que eu tinha falado para eles. Então, assim, foi uma experiência muito grande, sabe? Eu fiquei no banco, quando o pastor começou a falar, eu falei para o Ricardo, Ricardo, esse cara está pregando tudo que eu falei para eles de manhã, como é? Então, assim, foi muito bacana, né? Deus ali orientando, nos dando ensinamentos. Eu pude passar para eles um pouco do que eu aprendi e eu fui aprendendo junto com eles também. E, assim, é muito bacana. Eu fiquei muito feliz de estar ali, de ver, né, vidas sendo resgatadas. É o que o pastor falou, quem tiver oportunidade, quiser, estamos aí para o próximo, firme e forte. É em março, então já pode se preparar, tá bom? Você aplaudir Jesus?
Amém. Obrigado, tá, gente? Deus abençoe a vida de vocês. O caminho é longo, né? Temos muita coisa ainda para frente. É isso? Queridos, eu gostaria que você ficasse de pé agora. Eu quero agradecer a NMDS Produções, desse menino aqui. Ele disse que esse vídeo estava renderizando, que você fala, não é isso? Desde ontem, né? Chegou aqui correndo para passar os melhores momentos para a gente, né? Fico muito feliz pela preocupação, o amor que essa empresa tem pela nossa igreja. Deus abençoe. Marcelo, obrigado por tudo, tá bom? Queria que você aplaudisse a Jesus. Galo José eu não posso chamar não, né? Cid Gonçalves. Vem cá, Cid. Mais forte! Deus abençoe ricamente. Fique à vontade. Amém. Esse homem me entrevistou aqui, foi um sucesso. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Gente, sério, eu fiquei surpreso. Porque três injeções no dia? Não, antes eu tomei uma B12, tomei 75 de pregabalina, mais 75 de pregabalina e 300 de bagapentina. É o Capitão América. É sério, não é possível. Eu já estava doente com uma. Que bom poder estar com vocês aqui nesta noite. Espero, se eu for feliz, que Deus fale ao seu coração e, quem sabe, Deus vai falar de novo o que a tia Néia falou com o pessoal. Eu sei lá, Deus tem uns caminhos estranhos, vai que, não é verdade? Eu agradeço demais ao pastor Ney pela graça do convite, a confiança de entregar o púlpito da sua igreja na mão de um radialista. É coragem. Entregar o microfone da igreja na mão de um radialista, gente, isso é pedir para ser vigília, é daí para cima. Mas eu prometo que eu não vou fazer isso, não. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Números, no capítulo 13. Números, no capítulo 13. E enquanto você procura, eu agradeço de novo ao pastor Ney pela graça do convite. Que honra poder estar aqui, rever o Rogério, rever pessoas que são importantes para mim. E você, com certeza, é a parte do caminho que Deus me ensina, é a parte do caminho em que Deus me diz, aprenda com eles, porque eles têm muito a te ensinar. E nós cantamos aqui que Deus é o Deus de milagres, faz um caminho no deserto e nos leva a uma vitória, e às vezes a gente não contava com ela, mas Deus faz um caminho no deserto. E um dia eu quero ser grande igual o Rogério, mas enfim, enquanto não dá, eu vou ficando baixinho, barrigudo e careca, tudo bem. Diz assim o texto aqui em Números capítulo 13, no verso 2 em diante. Obrigado, meu irmão. Envia homens, a minha versão está um pouco diferente da tua, mas o sentido, felizmente, é o mesmo. Envia homens, um de cada tribo, em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos filhos de Israel. Você vai enviar todos aqueles que sejam os principais da casa, seus príncipes. Assim, Moisés os enviou do deserto de Padã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Verso 17. E Moisés os enviou para verificar a terra de Canaã e disse, subi pelo Negueb, em seguida atravessai a região montanhosa. Então observai como é a terra, como é o povo que habita lá, se é fraco ou forte, se é escasso ou numeroso, se a terra em que vive esse povo é boa ou ruim, se as cidades em que moram são cercadas por muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou não, se existe floresta ou não. Sede corajosos, esforcem-se e tragam alguns frutos da terra. E era a época do início das primeiras uvas. Apenas até aqui. Deus, obrigado, Senhor, aqui está a Tua palavra exposta, ela é Tua, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor abençoe o povo apesar de mim, que o Senhor responda a perguntas do coração apesar do pregador, que seja o Senhor a falar aos corações nesta noite aquilo que precisam ouvir, para que entendam que a promessa existe, mas para alcançar é preciso esforço. Obrigado, Deus, em nome de Jesus, pela Tua palavra, por estar conosco e nos abençoar com a Tua graça e misericórdia todo dia, em nome de Jesus. Amém. Confortável a cadeira, não? É confortável? Você senta, a cadeira te abraça, mas o deserto também.
Você entra no deserto, ele te abraça. E o pior de tudo, algumas pessoas sucumbem ao deserto. E mesmo que escutem a voz do aeroporto falando, levanta e põe-te de pé. Não se levanta. Você tem a voz daquela moça do aeroporto. Você tem Isis Letieri 2, a revanche. Já me sugeriram os dois aqui, ó. A dupla dinâmica Batman e Batman aqui. Me sugeriram que ela devia trabalhar na 93, né? Eu estou preocupado com o meu emprego agora. Estou preocupado com o meu emprego agora. Viu que eu falei Batman e Batman, né? Enfim. Isso é outra história, então. Enfim, eu fiquei pensando durante essa semana o que eu ia pregar aqui nesta noite, que não fosse alguma coisa que fosse apenas motivacional. Fiquei pensando em alguma coisa que pudesse te ajudar de alguma forma. E eu estava errado quando eu comecei a pensar isso, pregar alguma coisa que fosse te ajudar de alguma forma. Como assim? Que pretensão, que arrogância é essa? Não é o pregador que te ajuda, não é o pregador que te encoraja, não é o pregador que faz nada por você. O que faz por você é o poder da palavra. E o poder da palavra não é propriedade do pregador. Ele pode até fazer o esboço, mas se ele acha que a mensagem dele vai fazer alguma diferença, tadinho dele. Já fracassou no esboço. Porque, na verdade, a palavra nunca é de quem está falando. A palavra é de Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança dele, é exatamente para isso que nós existimos, para mostrar para o mundo quem nós somos. Às vezes com palavras, na maioria das vezes com exemplo. Às vezes você pode pregar a palavra, às vezes você não pode. Então quem é que fala por você é aquilo que você é, na verdade. E às vezes o que nós somos contradiz aquilo que nós pregamos. Não é o caso aqui, mas você sabe que na maioria das vezes a gente encontra pessoas que estão até caminhando junto conosco, mas não fazem parte da nossa tribo. Pessoas até estão indo na mesma direção que nós, mas não têm o mesmo propósito. Pessoas estão até caminhando o mesmo caminho, o mesmo passo que nós, mas não têm o mesmo sonho. E o mesmo sonho, às vezes, faz com que outra pessoa entenda, por que ele está sonhando o mesmo sonho que eu? Isso é inveja? Não, não é inveja. Esse é apenas um caminho direcionado, ele quer a mesma coisa que você, mas tem gente que não entende muito bem isso. E por esse motivo, às vezes é preciso que receba orientação de alguém que está há mais tempo na estrada, e às vezes essa orientação para caminhar naquela estrada do mais antigo é caminhe primeiro pelo deserto. Veja que a palavra do Senhor veio a Moisés, envia um de cada tribo. Mas ele não mandou escolher os veteranos, não mandou escolher aquelas pessoas que saíram do Egito, que já estavam há mais tempo lá, porque aquelas pessoas que saíram do Egito há mais tempo, eles tinham em si toda a cultura do Egito, e o pior de tudo, acostumaram-se à servidão. Para você mudar o futuro de alguém, para você mudar o destino de alguém, primeiro você precisa estar cônscio e consciente de que você não precisa mais andar encurvado, você não é mais escravo, você já saiu do Egito. Você não está mais no Egito, você está a caminho da terra prometida. E se você está a caminho da terra prometida, esqueça as coisas que para trás ficam, avance para o alvo, é na frente que está o seu caminho. Não é lembrando das cebolas do Egito, não é lembrando da comida, das panelas do Egito, dos sopões do Egito, depois de um dia de trabalho forçado, e aquela sopa era reconfortante, mas aquilo era só uma esmola, porque o Deus de Israel estava dando para eles uma terra que mana leite e mel. Então por que ficar com saudade daquilo que é esmola, se eu posso ter um tesouro guardado naquele que tudo pode? Mas a orientação de Moisés talvez não tenha agradado a nenhum deles. Primeiro vocês vão pelo caminho do Negueve, vão pelo caminho do deserto. Por que deserto? Deserto é a escola de vencedores. Deserto é a escola de pessoas que não querem mais ser igual. Deserto é a escola de pessoas que não querem mais ser igual às outras pessoas. Não é ser mais um no meio dos iguais. Deserto é o lugar de quem quer fazer a diferença. Mas como é que a gente vai entender a escola do deserto? Veja que Moisés podia muito bem falar, vai pelo caminho da floresta primeiro, mas não. Moisés disse, vão pelo caminho do deserto. Mas não foram os mais velhos, foram os príncipes da casa. Você quer ser alguma coisa no futuro? Prepare-se hoje. Você quer mesmo fazer a diferença no futuro? Prepare-se agora. Mas eu quero ser um pastor igual o pastor Ney. Prepare-se agora. Mas eu quero cantar igual o pessoal do grupo de louvor. Prepare-se agora. Eu quero estar lá na frente também falando dos anúncios. Prepare-se agora, vá treinando agora. Não espere chegar o momento para dizer, agora vou me preparar. Não, comece agora.
Você quer mesmo fazer alguma coisa? Veja que nenhum pão, quando você vai fazer o pão, a massa dele está pronta assim que você começa. Não, há um tempo de maturação para ela. Há um tempo em que o fermento se mistura, há um tempo que você precisa sovar, há um tempo que é preciso esforço. Por isso, essa palavra nesta noite, a palavra que Deus me deu para falar para você nesta noite, tem como título, se eu fosse colocar, a promessa é tua. Mas para conquistar, você vai ter que subir a montanha. Nessa história está embutida aqui a história da primeira dupla sertaneja. Não, nada dupla de sertanejo, não. A primeira dupla dinâmica, talvez vou dizer assim. Caleb e Josué. 2 intrépidos rapazes. Nasceram escravos, viveram escravos, nunca tinham ouvido falar em liberdade, até que escutaram alguém falar: está vindo um libertador aí. O que é um libertador se eu não... Eu sou escravo? Josué, você é escravo. Oséias, no caso, antes, né? Não, você é escravo sim, Josué, você é escravo. Mas, Caleb, você sabia que a gente é escravo? Eu não sei nem o que é isso. Sabe que às vezes você está tão dentro de uma situação que você não percebe a diferença. Às vezes a luta é tão grande, é tão avassaladora, que você não percebe que é luta. Você acha que é perseguição das pessoas. Não, é luta mesmo. Mas que luta é essa? Quando você descobre que é luta, você descobre também quem é que luta com você. Quando você começa a entender que é luta, que é uma coisa sobrenatural, você também descobre o poder sobrenatural do joelho dobrado. Do joelho dobrado em oração. Você não entende por que você acorda às 2 da manhã e não dorme mais. E você passa o resto da noite pensando: e agora o que eu faço? Você não entendeu ainda. Mas Deus, o Senhor nunca fala comigo, eu nunca ouvi a voz do Espírito Santo falar comigo. E você acha que você acorda às 2 da manhã todo dia e não consegue mais dormir. Por quê? É Ele dizendo para você: dobra o joelho que eu vou falar contigo. Simples assim. Não, mas eu acordo mesmo porque eu tenho insônia. Tem certeza? Experimenta dobrar os joelhos e falar com Deus. Você vai ouvir Deus na quietude do silêncio da madrugada. Porque durante o dia você diz que não tem tempo para orar. Não é? Eu não tenho tempo para orar porque é muita coisa em casa. Eu tenho que cuidar da casa, dos filhos, do marido. Eu tenho que cuidar dos filhos, tenho que cuidar da esposa. Eu tenho que cuidar de tudo e não tenho tempo para orar. E Deus está te dando tempo de madrugada para orar. Isso é a entrada do deserto. É para você continuar caminhando, não é para desistir. Não é para tomar remédio para dormir depois, não. Porque não vai precisar tomar remédio para dormir. Porque a palavra de Deus, a voz do Espírito Santo te acalma e o teu sono vem tranquilo. Porque quando você entrega o teu problema nas mãos de Deus e confia nele, o mais Ele faz para você. Porque aos seus Ele dá enquanto dorme. Olha que paz. Olha que paz, olha que paz. Por que não mandou os mais velhos, mandou os mais jovens? Porque seriam os próximos líderes. E próximos líderes não podem ser forjados na bonança. Próximos líderes são forjados no desafio. Nenhum capitão, veja que isso é uma palavra que todo mundo conhece, nenhum bom capitão é forjado em águas calmas. Ele sempre é treinado em águas turbulentas. Ninguém pode ter vida fácil achando que vai conseguir tudo fácil na vida. As coisas vão ser complicadas, sim, às vezes. E às vezes o servir a Deus vai te colocar em cada furada. Às vezes o servir a Deus vai te colocar em cada lugar onde você morre de medo de ficar. Mas Deus vai te mandar para lá. Sério, Deus? Sério, você vai. Mas por que eu vou? Porque eu vou estar contigo lá. E não se preocupe com tudo ao redor. Eu já cuidei de tudo. Mas por que ir pelo caminho do deserto? Porque no caminho do deserto ninguém diz: eu quero ser você. Não é verdade? Ninguém tem inveja de você no deserto. Ninguém fala: que bacana teu vestido no deserto. Ninguém fala. Ninguém fala: que bacana teu relógio no deserto. Não, ninguém fala. Ninguém fala: que bacana teu tênis de marca no deserto. Não, ninguém fala, porque você não encontra vindo ninguém de lá para cá para te dizer como é que é o deserto. O deserto só tem entrada, a saída é do outro lado. Você não vai ver ninguém voltando do deserto. Você vai ter que caminhar e fazer a tua história sozinho. No deserto é você e Deus. E cá para nós o deserto humilha o mais forte que seja. O deserto humilha a pessoa mais experimentada que seja.
O deserto humilha a pessoa mais preparada que seja. O deserto humilha, porque no deserto você precisa contar com você mesmo e saber os segredos do deserto. Por que é que Moisés foi o cara que foi libertar o povo? Moisés era um assassino. Moisés era um homem com dificuldade de comunicação. Moisés era um homem foragido da justiça do Egito. Moisés era uma pessoa que talvez não tivesse a simpatia de ninguém, mas precisou passar por um deserto, precisou ser desconstruído, precisou ser desfeito, assim como parece que aconteceu com você dos últimos 3 anos para cá. Parece que você foi desconstruído na sua essência, parece que você foi dissecado, dissecada na sua essência. Você perdeu pessoas que você achava que estariam com você para sempre. Deus te livrou de situações que você achava que eram favoráveis a você. Deus tirou de você pessoas que estavam perto de você, mas que estavam sugando a sua energia, e você não entendeu que era Deus cuidando de você. Você não entendeu que era Deus te livrando daquilo que você não precisa carregar no deserto. No deserto você não carrega nada. No deserto você vai até entrar com bagagem. No deserto você até entra com os teus equipamentos, mas a partir dos 100 metros, 200 metros, 1 quilômetro, aquilo começa a ficar pesado demais para você. Mas por que pelo deserto? O deserto é construção de músculos fortes nas pernas. Você está pisando num terreno que não é muito certo, muito correto, ele não fica debaixo do seu pé. O terreno cede, a areia cede debaixo dos teus pés, e você precisa exercitar o seu equilíbrio. Você precisa equilibrar os seus passos, você precisa calcular o que você vai fazer. E pior de tudo, o deserto durante o dia é quente que só a gota, mas à noite é frio. E você começa também a perceber que você precisa só do essencial, porque quanto mais você carrega, mais preocupação você tem. Entrega tudo na mão de Deus. Vá apenas com o que você é, vá apenas com o que você tem, não se preocupe com o que vem mais. Mas veja bem o que Caleb era. Caleb tinha um significado interessante no seu nome. Caleb significa fiel como um cão, ou um cão. Um cão se diz de um escravo. Fiel como um cão se diz daquela pessoa que não sabe a possibilidade de não dar certo. Eu chamaria de fé sem medo. Mas pensando em Caleb, fiel como um cão. Quem aqui tem um gatinho como animal de estimação? Quem aqui tem um cão como animal de estimação? Deixa eu dizer um negócio para você. O gato gosta de você? Não, eu vou até beber uma água aqui, porque vai dar ruim. Gato gosta de você? Gato é o rei da casa. Vou explicar. Quando você coloca um gato em casa, e você vai cuidar dele com todo carinho, ele vai se aproximar e te dar carinho também. Vai, porque ele gosta de carinho. A comida está na hora certa, o lugarzinho para ele fazer as caquinhas dele está lá no lugar certo. Ele entra em casa a hora que quer, sai de casa a hora que quer, e você não sabe onde é que está o bichinho, faz uma algazarra no telhado. Eu nunca entendi o diálogo dele no telhado, mas enfim, é outra coisa. E faz aquilo. Agora detalhe, vai se mudar? Procura o gato, porque o gato não vai te acompanhar. O gato não vai te acompanhar porque ele gosta do ambiente em que ele está. Gato não gosta de mudança, gato gosta de estabilidade. Gato gosta de estar no lugar onde ele sabe que é confortável. E o pior, nós viramos reféns do gato. A minha filha pede: papai, eu quero um gatinho. Tá, vai orando. O xixi dele fede muito, filha. Mas pai, ele não vai fazer xixi todo dia. Vai. Filho, o biscoitinho que ele deixa depois tem um cheiro ruim. Mas papai, a gente limpa. Eu falei: não, vai sobrar para mim. Ela vai, mas não é todo dia. Se você vai se mudar, você vai ter que procurar o gato, porque gato gosta do ambiente, do conforto, da recompensa que você dá. Agora, por exemplo, você já viu algum morador de rua com um gato como animal de estimação? Mas tem sempre um, e de preferência um vira-lata.
E o detalhe, quando aparece alguém, o cara está lá dormindo, aparece alguém, o que é que o vira-lata faz? Uma algazarra, um escândalo, ele protege. E mesmo que o cara vá lá, maltrate, dá um bico nele, que ele sai correndo, mas se ele estalar o dedinho, ele vem todo feliz de novo. Caleb era mais ou menos isso aqui. Caleb, veja bem, nasceu escravo, viveu escravo, era escravo. Mas ele estava debaixo de uma palavra de alguém, e ele tinha ouvido falar isso um dia, de um egípcio que havia matado um outro egípcio, meu caro pastor. Há 40 e poucos anos atrás, antes de eu nascer, dizia Caleb. Contou a história desse homem que matou um egípcio porque ele estava maltratando um hebreu e ele fugiu daqui para não morrer. 40 anos depois, esse cara está voltando para cá para libertar o povo. Como assim? Mas como é que a gente veio parar aqui? A gente veio para cá um número de 70 pessoas aqui. Mas por quê? Porque veio um homem para cá que foi vendido pelos seus irmãos. Como assim? Ele era o quê? Ele era um governador. Governador? Sim, mas antes ele era um presidiário. Não, para aí. Deixa eu tentar entender aqui. Pera, não. Era governador ou presidiário? Ele era governador. Mas antes disso, ele era um presidiário. Antes disso, ele interpretou o sonho de Faraó. E Faraó deu ele tudo que ele precisava abaixo da autoridade. Sério, sério. Então, e antes disso, ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro do rei. Caramba, que legal. E antes disso, ele era só um preso comum. Mas ele era o chefe da prisão, gostava muito dele. Mas por quê? Porque ele tinha bom comportamento. Mas e antes disso? Rapaz, antes disso ele era um presidiário condenado a nunca mais ver o raio de sol. Mas por quê? Porque ele foi acusado de tentar estuprar a esposa do chefe dele, Potifar. Menino, você está maluco? Sério, sério. Mas antes disso, ele era mordomo encarregado de tudo na casa de Potifar. Mas por que era isso tudo? Aconteceu porque Deus era com ele. Mas que Deus era esse? O Deus dele, que tinha lá na terra lá de onde ele veio. Mas espera aí, mas que Deus é esse que permitiu que ele passasse por isso? Não, mas não foi Deus que trouxe ele, não. Foi, na verdade, ele veio como presidiário dos midianitas. Como é que é? Veio escravo numa carroça no deserto para ser vendido como escravo? Sim. Mas antes disso, ele foi tirado de um poço. Que poço? Que poço? Um poço que os irmãos dele jogaram ele lá. Mas jogaram no poço por quê? Porque ele contou o sonho para a pessoa errada. Como assim tu contou o sonho para a pessoa errada? Para os irmãos dele, sim, que não gostavam quando ele chegava com a sua roupa toda colorida, enquanto os irmãos estavam trabalhando, e ele chegava lá, contava um sonho que o meu molho de trigo era maior do que o teu, que o sol e as estrelas se dobravam diante de mim. Caramba, mas ele mereceu isso? Sim, mereceu, mas jogar no poço? Sim, mas ele era amado pelo seu pai. Eu fiz uma timeline inversa da vida de José para você entender que pode não estar bom hoje, mas Deus já sabe o final. Pode não estar bem hoje, mas Deus já tem um caminho traçado para você, e se você seguir esse caminho traçado por Deus, andar na vontade dEle, na palavra dEle, seguindo os ensinamentos dEle, você vai chegar do outro lado. Aleluia! Então por que isso insuflou naquele garoto a fé? Porque ele entendeu o seguinte: o que José aprendeu no caminho do deserto? A ficar calado. José era um sonhador inveterado, sonhava mesmo e tinha orgulho do sonho que tinha. O problema de José é que ele falava na hora errada para pessoas erradas. O que ele aprendeu no tempo em que ele estava sendo transportado pelo deserto, meu caro Rogério? A ficar calado, porque agora você não está mais na casa de pessoas que gostam de você. Então segura a tua língua quando você não está no teu ambiente. E mais do que isso, o teu sonho só vale ser contado para quem tem o mesmo pensamento que você, ou o mesmo propósito que você. Quando você conta os teus planos para pessoas que não têm nada a ver contigo, ela vai desvalorizar o teu sonho, consequentemente você também fica para baixo. Não seja influenciado por pessoas, mas só não é influenciado quem passa pelo caminho do deserto. Porque você aprende a cuidar de si mesmo. Aprende a cuidar daquilo que tem valor para você. Aprende a cuidar daquilo que realmente é importante para você. Vão pelo caminho do deserto. Depois que passar pelo caminho do deserto, suba pela montanha. Suba a montanha. Só tem direito a subir a montanha quem vence o deserto. Só tem direito a subir no lugar com a grama macia quem já calejou os pés. Só tem direito a subir uma montanha, experimentar o ar rarefeito, experimentar o chão mais macio, aquela pessoa que passou pela dificuldade, mas só vai dar valor depois que passar pela dificuldade. Até lá e por enquanto você não sabe o quanto custa, porque você não pagou por aquilo. Já reparou que nossos filhos sempre pedem aquilo que é caro demais?
E o pior de tudo, depois que você dá, aquilo fica lá, é o chamado amor platônico. A minha filha queria muito um hoverboard. E ela queria muito o hoverboard, então estava aquele amor fascinante dela, o hoverboard, lá do outro lado da vitrine, ela de cá, os olhinhos brilhavam, e ela queria o hoverboard. Enquanto o hoverboard estava lá atrás da vitrine, ela era apaixonada pelo hoverboard. Eu tentei andar naquilo, eu tentei pisar naquele negócio, e aquele negócio começou a andar, e eu falei, Deus, segura que eu já estou indo. E ela simplesmente subiu nele uma vez, depois, engraçado, comprou, ela ligou, fez aquele troço chato, aquele barulho chato, que eu estou tentando até hoje dizer como é que tira aquele barulho lá. Mas durou pouco tempo, o amor dela durou pouco tempo. Porque tem coisas que a gente se apaixona, e quando conquista não queremos mais. Às vezes você tem um sonho tão grande, quando você conquista o teu sonho, aquilo não interessa mais. A minha filhotinha, assim que ela conseguiu o hoverboard, que ela andou nele algumas vezes, que colocou o Bluetooth, que tocou as musiquinhas dela, que fez aquelas dancinhas estranhas. Gente, parece uma... Não parece um tique nervoso? Toda hora você está ouvindo na rua, está vendo alguém. Aí eu falo, não vou zoar não, porque pode ser doença. Aí eu descobri que a minha filha faz a mesma coisa, é contagioso aquilo. Que coisa. Aí eu estou dando bronca nela, pastor. Isabel, você não pode fazer isso. Ela está, pai, eu já sei. E hoje o hoverboard jaz no fundo do baú com todos os outros brinquedos que ela era apaixonada porque ela queria muito ter. Às vezes o que nós queremos é só para o nosso prazer. Às vezes o que nós queremos é apenas para satisfazer a nossa vaidade. Às vezes o que nós queremos é apenas para mostrar que eu posso. E o pior de tudo, aquilo não serve para você. E o deserto serve para isso, para peneirar esse tipo de futilidade. Coisas que você não precisa carregar, mágoas que você não precisa ter, ressentimentos que você precisa abrir mão, um perdão que você precisa liberar logo antes que isso mate você. Sabe, tem situações na nossa vida que a gente carrega e a gente não sabe por que o nosso passo não anda adiante. É porque você está preocupado demais com o que estão pensando de você. Acredite, no deserto ninguém está nem aí contigo. E o pior, você vem para a igreja esperando que o pregador fale aquilo que você tem que ouvir. Eu tenho que ouvir isso. Se ele não falar isso, não foi Deus. Às vezes o pregador nem te vê. Às vezes uma pessoa está aqui falando, ele vai entregar uma palavra para alguém que não estava nem chorando no culto. A pessoa fala, Deus está mandando te falar isso, mas eu estou aqui, Deus, olha para mim. Entenda que enquanto você estiver buscando ouvir Deus em todos os lugares, você não vai ouvir. Mas o dia que você entender, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, você vai ouvir. Suba a montanha agora. Finalzinho de setembro, época das primeiras uvas, um calor de rachar o cano. Eles sobem a montanha, descem a montanha, encontram o vale de Escol. E eu disse Escol, não Escol, Escol. Encontra o vale de Escol, significa casa, é para não incentivar, né, gente? Encontra lá aquele vale. Tem gente que acha que na Bíblia está, não, na Bíblia está escrito, não, está Escol, não Escol. É outra coisa, é uva, cacho, uva, tá? Cacho de uva. E eles passaram ali e começaram a provar as uvas. Só merece provar as uvas quem subiu pelo deserto, pelo Negev, subiu a montanha com esforço, chegou lá e começa a se alimentar com as primícias daquilo que Deus tem para te dar na terra do teu inimigo. Eles passaram 40 dias espiando a terra, mas passaram 40 dias testando a paciência de Deus. Passaram todo o período de 40 dias enquanto estavam espiando a terra. E a Bíblia diz isso, que eles passaram 40 dias, mas em momento algum a Bíblia relata que eles tiveram confronto com os gigantes que moravam na região. A Bíblia apenas diz que Moisés mandou que eles observassem a terra. Observem se a terra é boa, quem mora lá, quem faz isso, quem faz aquilo outro. Primeira coisa, para conquistar um futuro, você precisa ter o poder de observação das coisas ao seu redor. Observe as coisas ao redor e preste atenção nos detalhes. Tem coisas que estão nos detalhes, tem segredos que estão nos detalhes. E Moisés disse a eles, observem tudo, mas tragam fruto da terra. Depois de 40 dias, sem confronto algum,
E às vezes, passando até, imagino eu, passando até no meio dos gigantes. Aqueles homens passaram, o gigante nem deu bola para eles, nem olhou para a cara deles. Mas eles tinham um probleminha. Eles tinham um probleminha que estavam trazendo do Egito. Mania de coitadinho. Mania de coitadinhos. Veja que enquanto Caleb vinha na sua possibilidade, a impossibilidade de não dar certo, os outros 10 estavam muito preocupados com a terra e com os desafios que iam enfrentar. Mas uma coisa interessante a respeito disso, é que você percebe que eles trouxeram um cacho de uva que uma pessoa não conseguia carregar. 40 dias depois eles voltaram e trouxeram o cacho de uva. Enquanto 2 trouxeram cacho, os outros 10 vieram falando bobagem. Chegaram para Moisés depois e trouxeram um relatório. O relatório dos derrotados. A terra é boa. A murmuração dos derrotados. A terra realmente é maravilhosa. Parece até que estão falando bem da terra. Mas, todavia, contanto, tem gigante lá. E essa terra vai nos engolir. Eu fiquei imaginando Josué e Caleb num cantinho, cansados, com os ombros fustigados por aquela vara que eles carregaram nas costas, trazendo um cacho de uva. Fiquei imaginando eles 2 indignados lá. Esses caras estão malucos, pastor Ney. Não é possível que eles viram aquela terra toda. A gente está aqui no deserto comendo maná. A gente está aqui passando um perrengue no deserto. Deus está guardando a gente. Maravilha. Mas a gente chegou lá, pegou uva e o pessoal está falando que a terra é ruim. Não, Caleb e Josué, a gente está falando que a terra é boa. Mas tem gigante lá, tem desafio. E vocês acharam que seria mole? Entenda isso. A promessa é tua. Mas para conquistar, você vai ter que pegar em armas. E que armas são essas? A arma da oração, a arma da fé, a arma de se deixar levar pelas mãos de Deus. Nós temos a arma mais poderosa ao nosso lado. Nós temos o Consolador, o Espírito Santo. Nós temos a promessa de Deus, de que os anjos de Deus se acampariam ao nosso redor. A outra promessa, 1000 cairão do teu lado, 10.000 do outro lado, mas você não será atingido. Porque aos seus anjos ele deu ordem a teu respeito. Do que é que nós temos medo? Do que é então que nós temos medo? Tinha toda a razão aqueles fracassados. Eles confiavam na força do seu braço. Mas Josué e Caleb estavam debaixo de uma promessa. E Caleb levanta-se no meio da multidão e fala: você só pode estar maluco. A terra é boa. Tem ela mana leite e mel, sim. Você planta, parece Brasil. Jogou uma semente e nasce. Em que se plantando tudo dá. Parece o Brasil. A nação mais abençoada do universo. Parece o Brasil. E vocês estão falando que não dá? Dá sim. Só que você precisa também meter a mão e fazer. Como assim, Caleb? Como assim, Josué? Presta atenção, Deus falou que a terra é nossa. Os gigantes serão nosso alimento. A terra é nossa. Aí eu fiquei pensando, que alimento é esse? O gafanhoto. Um gafanhoto. A que aqueles outros 10 homens se compararam? Eles disseram: nós éramos aos seus olhos como gafanhotos, e nós éramos assim aos nossos olhos. A Bíblia fala que algum gigante enfrentou eles? A Bíblia diz que teve algum confronto entre eles e os gigantes? Não, mas estavam projetando a força nos outros. Não projete a sua força numa coisa que é para você vencer. Projete a sua força em você, para você vencer o que é maior do que você. Não fique pensando que o problema vai derrotar você. Não, o problema está lá para testar como você é forte. O problema está lá para atestar como você é vencedor. A dificuldade está lá para você superar. Não é para você parar na dificuldade. Não é para você parar na frente do gigante. Na frente do gigante você não para, você parte para cima. Davi foi para cima, pequenininho. Ele foi lá no ribeiro, pegou 5 pedrinhas. E tem gente que inventa uma novela em cima das 5 pedrinhas. No entanto, ele só pegou 5. Por que ele pegou 5? Ele sabia, se uma der errado, eu tenho um plano B. Só que ele sabia, eu só vou precisar usar uma. Porque eu não estou indo na força do meu braço. Eu vou fazer o que eu sei. Mas quem direciona a minha vida é Deus. Quando aqueles homens espiaram a terra, voltaram trazendo o relato dos derrotados, Deus faz uma promessa para Josué e Caleb, Moisés. Apenas Josué e Caleb
se mantiveram firmes. Os outros 10, eles me testaram. E se você vier comigo aqui, no capítulo 34, do verso 14, você vai entender a razão pela qual 40 anos um povo peregrinou no deserto. A murmuração é a causa da derrota da maioria dos crentes, ou de todos os crentes. A derrota de crente é exatamente a murmuração. E o que é a murmuração? É desonestidade intelectual. É você saber que Deus pode, mas você quer chantagear a Deus. É saber que Deus faz, mas você começa a testar a Deus, dizendo: eu duvido que Deus vai fazer isso por mim. Como assim? Mas Deus mandou eu vir para cá, mas Deus não podia ter feito de outra forma, não? Podia ter facilitado a minha vida, não? Eu também não vou para o culto hoje. Está chovendo, eu não vou. Ah, não vou não, porque o pastor vai falar de dízimo e oferta de novo, eu não vou. Se você tem para dar o dízimo e a oferta, foi Deus que te deu. Então, devolver para Deus devia ser um motivo de alegria, porque você está dando para Deus aquilo que você recebeu da mão dEle. E louvar a Deus, ir para o culto, não é para ser obrigatório, não. É para ser alegria. Alegrei-me quando me disseram... É isso. Como diria o pastor Cláudio Duarte, é assim que funciona. Estar na casa de Deus é motivo de alegria. Essa mesma alegria que permeava o coração de Josué e Calebe. E veja que o motivo pelo qual 40 anos no deserto, podia ter sido em alguns meses apenas, mas 40 anos no deserto, porque Deus cansou daquele povo que duvidou dele, murmurou contra ele. E veja bem o que diz o verso 34. Você observou a terra durante 40 dias. A cada dia corresponde a 1 ano de castigo. Por 40 anos você vai sofrer a consequência do seu pecado. E você vai experimentar as implicações do fato de você deixar de confiar em mim. O que atrasa a bênção na vida do crente? É o fato da gente não confiar em Deus. É o fato de tentarmos com as nossas forças fazer aquilo que somente Deus pode fazer. É o fato de, às vezes, nós abrirmos a nossa boca e atribuirmos a qualquer coisa, menos a Deus, aquilo que nós precisamos para que a nossa vida seja uma vida próspera, uma vida que corresponda àquilo que nós dizemos. Nós somos filhos do Deus eterno e nas mãos dele está todo o poder e tudo que eu preciso para que a minha vida seja a bênção e abençoadora, para que eu possa fazer a diferença na vida de alguém. Mas veja bem, um tempo de espera. 40 anos, tempo demais de espera. Calebe tinha 40 anos quando foi prometido a ele e a Josué: essa terra será de vocês. E qual terra você quer? Eu quero aquela terra ali onde estão os filhos de Anak. Pula para Juízes, por favor. Juízes no capítulo 14. Já me encaminhando para o final dessa mensagem. Juízes, capítulo 14. 45 anos se passaram. 45 anos se passaram desde que a promessa foi feita a Josué e Calebe, que essa terra vai ser tua. Onde a terra onde você pisou o teu pé, onde você confiou em mim, essa terra eu darei para você. Mas tinha alguns desafios que eles precisavam vencer. 45 anos depois, a partir do verso 6, no capítulo 14 de Juízes, os filhos de Judá vieram reunir-se com Josué em Gilgal, e Calebe, o filho do quenezeu Jefoné, declarou: você, meu caro Josué, sabe bem o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, a meu respeito, e a ti em Cades Barneia. Eu tinha 40 anos quando Moisés me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu prestei a ele um relatório sincero. No entanto, meus irmãos que haviam subido comigo amedrontaram-se e desencorajaram o povo, ao passo que eu obedeci ao Senhor e o meu Deus, e fui inteiramente fiel. Por esse motivo, naquele mesmo dia, Moisés jurou: certamente a terra em que pisou o teu pé vai te pertencer por herança a ti e teus descendentes para sempre, porque você obedeceu perfeitamente o Senhor teu Deus. A recompensa de confiar em Deus é o cumprimento da promessa dele. A promessa de Deus, ela é tua e ela é latente. E se eu perguntar a você, quantos aqui tem promessa de Deus na vida, eu tenho certeza que todo mundo levantaria a mão. Todo mundo vai levantar a mão se eu perguntar se você tem uma promessa de Deus na tua vida. E acredite no que eu vou dizer: aquele que prometeu é fiel para cumprir.
Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar, porque ele já sabe o final de tudo. Ele já sabe o final de tudo. Deus é o Deus do princípio, do meio e do final. Deus já sabe quem é você. Deus já sabe qual a sua dificuldade. Ele sabe a lágrima que você vai derramar amanhã. E Ele está dizendo: eu estarei contigo no futuro, porque eu sou o teu Deus. Eu estou contigo em todo o tempo do caminho. E a promessa que eu te fiz, ela vai se cumprir, independente do tempo. Para você pode estar demorando, mas essa demora é o tempo de preparação. Porque você vai ter de Deus aquilo que o seu coração deseja. Quando servir a Deus for muito mais importante do que receber a bênção dEle. Quando Deus, o abençoador, for mais importante para você do que a bênção. Mas não se esqueçam da bênção. Não se esqueçam da bênção. Paul Yong-cho disse um dia que quando você ora e sente paz no final dessa oração, isso é resposta. Isso é resposta. Mas se eu não sentir paz, continua orando, continua perseverando, não desista, mesmo que logo depois, lá no capítulo 15 de Juízes, você encontre lá no verso 14, os desafios que Caleb iria enfrentar a partir do momento em que ele resolveu assumir a posição. 45 anos depois, Josué, eu estou aqui, eu ainda tenho a mesma força de quando eu tinha 40 anos atrás, tenho a mesma disposição para entrar na batalha e sair dela. E se Deus me conservou até aqui, tem um propósito nisso. Se Deus te conservou até hoje aqui, tem um propósito nisso. Se você passou pela pandemia, sobreviveu à pandemia, Deus tem um propósito nisso. Você prosperou durante a pandemia, propósito de Deus. Você teve perdas na pandemia, propósito de Deus. Você aprendeu a conviver com pessoas na pandemia, propósito de Deus. Você descobriu novos talentos na pandemia, propósito de Deus. Você descobriu novas habilidades, propósito de Deus. Você descobriu a sua família, propósito de Deus. Você descobriu que aquela mala que dizia ser teu namorado não era, foi propósito de Deus para que você tivesse tempo de repensar a tua vida. Relacionamentos que se acabaram sem a menor razão de ser, livramento de Deus para a tua vida, para que Ele pudesse conversar com você sozinho no escuro. Propósito de Deus para salvar a tua vida, para lapidar você. Você precisou não sair de casa e teve que conviver com seus pais. Diamante lapidando diamante. Você não lapida diamante com lima de ferro, você só lapida diamante com outro diamante. É por isso que hoje vocês se dão bem, é por isso que hoje vocês estão crescendo, porque os propósitos foram alinhados. Propósito de Deus, apesar das opiniões contrárias. Aqui no capítulo 15, já encerro aqui. E Caleb expulsou, no verso 14, e Caleb expulsou das terras 3 anaquins, Sesai, Aimã e Talmai, descendentes de Anak. Anak foi o primeiro desafio a ser vencido. Anak significa colar, pingente, enfeite. Mas ele era filho de Arbá, o sanguinário, um homem bravo, um homem muito violento. Mas ele não era Arbá, ele era apenas Anak, o descendente daquele homem que vivia da fama de seu pai, o primeiro a cair fora. Quando você decide enfrentar o desafio, a primeira coisa que cai diante de você é o que parecia ser impossível e agora é possível. Anak foi embora, mas ainda tinha os seus 3 filhos. Tinha ali Sesai, o mais velho. Significado: esmaecido, cinzento, sem cor, sem graça. Você já percebeu quanta gente fracassada deu opinião na tua vida? Já reparou quanta gente sem graça na vida disse que você não podia, que você não tinha capacidade, que não ia dar para você? Já reparou isso? Ele estava falando dele mesmo, não de você. Mas você achou que era para você e por um momento você parou. Graças a Deus que você não ficou parado lá. Não pare no lugar onde as pessoas dizem que você não podia, porque quem está ficando para trás é ela e você está caminhando para o alvo. Mas tinha o outro irmãozinho dele, o do meio, Aimã. O significado é: meu irmão é uma dádiva.
O significado é irmão da dúvida. É aquela pessoa que sempre diz: eu estou contigo, pode contar comigo. No primeiro desafio, vai embora. No primeiro convite para uma coisa maior, supostamente maior, vai embora. O pior de tudo é que ele volta sem nada e pede perdão e pede: por favor, me deixa pelo menos ficar aqui perto. É aquela pessoa que sempre diz: eu estou contigo, mas nunca se compromete com coisa alguma. E sempre joga a culpa em você. Não tem uns amigos assim? Quem precisa de inimigos? Se tem amigos assim que nunca estão do nosso lado, mas sempre empurra a gente para o abismo. Já reparou que sempre tem aquela pessoa que está na frente do abismo, mas o amigo não está na tua frente? Ele está aqui do lado, e a primeira coisa que ele faz é ficar atrás de você e te empurra, te faz de escudo. Que tipo de amigo é esse? Esse é o chamado irmão da dúvida. É aquela pessoa que você não pode confiar na afirmação, porque não tem base aquilo que ele diz. Mas tinha o caçulinha, que talvez fosse o pior de todos. Tinha o caçulinha deles, tinha o Talmai. O Talmai às vezes está do nosso lado. O Talmai às vezes, meu pastor, ele caminha junto com a gente. Ele senta-se à mesa com a gente. O Talmai às vezes é aquela pessoa que está contigo até nos momentos difíceis. O Talmai é aquele que até incentiva os teus sonhos. O Talmai é aquele que se chama prolixo demais, calcula demais, pensa demais, mas não age nunca. É aquela pessoa com quem você vai se aconselhar e ela nunca tem uma palavra de certeza para você. Ela sempre diz: amanhã a gente termina esse papo, amanhã a gente conversa mais sobre isso. Mas nunca te dá uma solução, e de vez em quando joga uma pimentinha na conversa e coloca mais dúvida em você, e paralisa você, e faz com que você fique plantado no lugar. Mas Caleb venceu todos eles, porque Caleb não precisou lutar com nenhum deles, porque Caleb descobriu no deserto quem ele era. E é você nesta noite, é você que aqui veio nesta noite. Você poderia ter estado em qualquer lugar hoje, mas você decidiu vir para a casa de Deus. Você decidiu estar aqui hoje porque você sabia que o Deus a quem você serve sempre vai ter uma palavra para você. E nem sempre vai ser a palavra que você queria ouvir, mas a que você precisava ouvir. É aquela chave de fenda que aperta o parafuso, que faz ranger a madeira. Sabe, é aquela martelada a mais que você precisava para tirar um pouco da escória que fica no metal que está sendo depurado. Sabe, é aquela correção, aquela lixada, aquela cortada de vez em quando que a gente precisa para entender que é Deus quem manda a gente ir por um caminho, não pelo outro caminho mais fácil. É exatamente aí que você veio aqui hoje, porque você passou pelo deserto, você passou pelas dificuldades, e sabe qual é a melhor notícia disso tudo? Você sobreviveu ao deserto. Você veio para o lugar certo, onde se você olhar para o lado, você vai ver a pessoa que venceu tantos desafios hoje que você não tem ideia. A pessoa que está do teu lado, ela chora sozinho de vez em quando. A pessoa que está do teu lado tem dramas que não pode contar para ninguém de vez em quando. A pessoa que está do teu lado tem dores que você não faz a menor ideia. Mas por que não faz a menor ideia? Porque ela quer te poupar de uma preocupação que você não precisa ter. Ela só precisa que você entenda que às vezes nós precisamos de um momento de silêncio, um momento de caverna. Mas não é para morar lá no Ribeiro de Querite como Elias fez. Deus mandou apenas que ele se escondesse lá. Esconda-se à sombra do Altíssimo. Esconda-se debaixo da mão onipotente do Senhor que tudo pode. Porque se Ele mandou você ir pelo caminho do deserto, Ele tem um banquete com uvas frescas para você no final da batalha. E entenda que quando você sobe a montanha, você olha lá para baixo e vê o vale, você não vai acreditar no tanto que você já venceu. E quando você olhar para frente, você vê que ainda tem um caminho longo para você vencer. Esse momento que nós vivemos aqui hoje nunca mais vai se repetir. O momento em que você se despediu dos teus pais hoje nunca mais vai se repetir. O momento em que você ouviu esse nunca mais vai se repetir, nunca mais vai acontecer. Por que eu digo isso para você? O futuro é agora. O passado era para ter sido esquecido faz tempo. O presente nem existe mais, porque o minuto que passou não vai acontecer de novo.
Cada dia, cada momento, cada segundo é uma oportunidade nova que Deus te dá para conhecer mais a Ele, para saber quem Ele é e para descobrir quem é você na presença dEle. O deserto nunca foi para testar a sua fraqueza, mas para testar a dependência que você tem de Deus. E quando você baixa a sua cabeça diante de Deus, acredite, você é como Caleb, você é como Josué e você é como Jabes. Jabes apenas fez uma oração com 4 frases, a oração que você e eu deveríamos fazer todo dia. Ele disse apenas isso: Deus me abençoa, alargue as minhas fronteiras, que a tua boa mão esteja comigo e que o Senhor me livre de todo mal. E a Bíblia fala no finalzinho do texto que Deus o atendeu. Caleb pediu a bênção, Deus abençoou. Pediu que Deus alargasse as fronteiras, Deus fez isso. Pediu que a boa mão estivesse com ele, Deus concedeu isso. Mas do que ele tinha medo? O medo de achar que porque já tinha conquistado não precisava mais de Deus. O medo de achar que porque ele já tinha tudo, ele se esquecesse um só momento de dizer: Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor esteve comigo todo o tempo, na pandemia, nas dificuldades, na doença, na saúde, na bonança, na tempestade, na fartura e também na escassez. No momento de uma cirurgia iminente, eu sei que o Senhor está contigo. No momento de uma grande dificuldade, o Senhor não solta a tua mão, porque como está escrito lá em Isaías, no capítulo 41, verso 13, ele diz para você: fica tranquilo, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo, diz o Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Ficar de pé, queridos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, né? Conversei com tantas pessoas essa semana, e pessoas que têm essas indecisões, essas coisas. Desses que Caleb tinha que vencer, né? Muitas das vezes nós, como pessoas que estamos todos os dias atrás de um púlpito, pedindo a Deus uma palavra para uma igreja, né? A gente tem pessoas que nos desmotivam, né? Que não nos deixam caminhar muitas das vezes. Mas Deus está contigo. Amém? Diga para o seu irmão: Deus está contigo. Se tudo está difícil, se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal. Levante os seus olhos. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal. Vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessas de Deus não morre não, não desiste não, e tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessas de Deus não morre não, não desiste não, e tem a fé
a fé de Abraão. Você tem promessa de Deus, rapaz. Pode vir o vento, o vendaval, o tsunami. Pode tirar tudo o que é teu, não é verdade? Eu digo que tudo isso sempre é o deserto na nossa vida. Pessoas muitas das vezes nos deixam num deserto, sabe? Mas uma das coisas que eu tenho pregado aqui, Cid Gonçalves, é que a nossa vida é um deserto, mas sempre aparece um oásis. E a gente tem de viver o oásis, aquilo que Deus preparou para a gente no meio do deserto. Um oásis. Viva o oásis. Compre no oásis. Coma no oásis. More no oásis. Tire tempo ali, porque você vai sair dali e vai entrar no deserto de novo. É no oásis que você tem forças para deixar tudo aquilo para trás e caminhar. Você, seus pés e a sua roupa do corpo. Deus vai prover no deserto. Codornizes, água, maná, sabe? Deus cuida da gente no deserto, sabe? Deus cuida da gente. Deus está cuidando dessa igreja. Deus está cuidando da sua vida. Diga para o seu irmão, Deus está cuidando da sua vida. Fica tranquilo. Diga para ele assim, levanta os seus olhos. Levante os seus olhos. Cante bem forte, vai. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal. Levante os seus olhos hoje, vai. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal. Vence o mal, não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessas de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessas de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Deus, obrigado por esta noite maravilhosa. Que bom estar aqui na tua casa vivendo tudo isso, Senhor. Muito obrigado pelo amor que tu tem tido por nós. Nós vamos ter a nossa vitória no deserto assim. Nós vamos ter a nossa vitória no deserto assim. Diga, a minha vitória é certa no deserto. Porque o nosso Deus está conosco, querido. Nosso Deus está conosco, a vitória é certa. Vai caminhando. Perdeu, fique tranquilo, você vai ganhar de novo. Deus está preparando o oásis para você. Diga glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus bem forte. Bem forte comigo, vai, para a gente terminar com bastante alegria, né? Quando a noite fria cair sobre mim, cante. E no deserto eu me encontrar, vai. Vivi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir, vai. Eu sei, sei que o seu fogo cairá sobre mim. Vai lá, igreja. E me levará, vai. E me levará em ti. E me levará em ti confiar. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi,
abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, oh, oh, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Quero ver bem alto, ó. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Eu grito, eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, que Deus abençoe a sua vida, a sua família de uma forma rica. Vá em paz, queridos. Por isso eu pulo, 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 pulo. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, vai lá, galerinha. Abre-se o mar, e eu passarei então eu direi, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Pulando, pulando e dançando em tua presença. Pulando, pulando e dançando em tua presença.